Boa noite a todos. Daremos início, então, ao quarto e último dia de palestras. Hoje a nossa sala tem o nome de Ghazi Yarsagil. Ele é um cientista médico e neurocirurgião turco. É um grande nome da microneurocirurgia e ele já foi homenageado como o homem da neurocirurgia do século. Ele é considerado um dos maiores neurocirurgiões da era moderna. E para abrir essa sala, eu tenho a honra de chamar o Dr. Luiz Carlos Alencastro, que é um grande nome da neurocirurgia nacional e internacionalmente, com currículo vasto. Ele é neurocirurgião formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e fez residência médica em neurocirurgia no Instituto de Neurocirurgia de Porto Alegre. Com muito orgulho que eu passo a palavra para você, para o senhor. Pode ativar o seu microfone aí e começar a palestra, por favor. Perfeito. Está me ouvindo agora, Pedro? Sim, perfeitamente. Pois olha, em primeiro lugar, uma boa noite a todos e dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Acho que o que eu quero mostrar hoje é um processo, né, que nós vivemos no dia a dia. Houve uma evolução enorme. Quero apresentar para vocês o professor Carlos Candal dos Santos, foi professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi diretor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal. Ele, além disso, se dedicava à cibernética e à teoria geral dos sistemas. E ele criou, aqui no Rio Grande do Sul, na década dos 60, o primeiro grupo de estudos cibernéticos que se tem notícia em medicina na América do Sul. E dava aulas, e eu me lembro, todas as 11 horas da manhã, no primeiro ano da faculdade, a gente assistiu o professor Candal com aulas cheias, e isso sempre estava num efusivo aplauso. Então, ele representa, assim, eu acho, essa introdução da modernidade, dessa busca pela modernidade em medicina e, obviamente, em neurocirurgia. Esse é o nosso grupo e juntos agradecemos o convite e queria comentar com vocês qual é o cenário que nós nos defrontamos quando alguém nos procura. Então, quem está na nossa frente, não é? Ou na minha frente como cirurgião, é uma pessoa com suas emoções comprometidas, tensionadas, por algo que se apresenta com diagnóstico, dimensão, perspectivas desconhecidas, algo que lhe afeta o cérebro, com seus tabus, em relação à consciência, o arbítrio, altas funções neurológicas, emoção. E essa ansiedade, ela tem origem no desconhecimento do que está ocorrendo com ele. E quais são as perspectivas que o aguardam ao longo do tempo. Então, qual é o objetivo, então, nosso, quando nós nos defrontamos com esse quadro? O médico precisa compatibilizar a sua bagagem de conhecimento e de habilidades e de comportamentos com as queixas percebidas, transformadas em sinais objetivos que formulem suposições diagnósticas a serem suportadas, né, por dados objetivos obtidos através de exames, onde a tecnologia passa a ter um papel fundamental. A tecnologia, na verdade, ela capacita os nossos olhos, fazendo com que a gente enxergue através do sólido. E o mesmo com os demais sentidos. A gente até se pergunta, essa tecnologia que nós usamos para diagnóstico, na verdade, é uma extensão dos nossos sentidos. E é de se perguntar, será que a gente não está introduzindo sentidos latentes nossos através da tecnologia? Então, o que nós precisamos através desse momento, né, é contextualizar a situação desse doente, personalizar, porque ele é uma pessoa, gerar nele a expectativa adequada com relação ao tratamento e os resultados que nós podemos oferecer. Nós temos que, por outro lado, oferecer coisas que se pode entregar
no fim do tratamento e suportar esse indivíduo integralmente. Na verdade, o que nós estamos falando é a capacidade de diagnóstico e tratamento que desenvolvemos. E precisamos construir isso. Como é que se faz esse processo e junta isso com tecnologia, não é? Então, nós vemos que todo esse processo, na verdade, é fazer uma crítica da situação. E nós vamos ver isso através de bancos de dados, de realidade virtual, capacitação com tecnologia, comunicação, enfim, são coisas que nós vamos, na formação, incorporando, e nós, na verdade, não estamos sós nisso, quer dizer, nós estamos envolvidos com os programadores, com os estatísticos, com os matemáticos, ou seja, existe essa universalidade, essa universidade, que na verdade vem em favor da humanidade. É isso que nós temos que desenvolver. E vemos que nós evoluímos do Index Médicos, em que se sentava numa biblioteca e página a página procurava o artigo que dizia a respeito daquilo que desejávamos, e trocamos isso por bancos de dados com fácil pesquisa, com quantidade de informação qualificada, critérios rígidos de seleção nas publicações e mesmo de análise das mesmas. Nós evoluímos na escola médica através de modelos que são adquiridos através dessa tecnologia da informação, com possibilidades de aprendizado que se potencializam com imagens dinâmicas que permitem um melhor entendimento das relações entre as estruturas, diferindo significativamente das imagens, por exemplo, dos nossos antepassados. Essa possibilidade de obter imagens que são dinâmicas e que nos permitem planejar, inclusive, procedimentos cirúrgicos, em que, vejam vocês, em que nós vamos incorporando o tecido conjuntivo, que é a dura mater, nós podemos imaginar uma abertura na dura mater entre as lâminas, por exemplo, C1, C2, identificar o posicionamento desses nervos, da medula, das relações com o aracnoide, para planejar nesse espaço de 7 ou 8 milímetros, fazer uma incisão no segmento anterolateral da medula, com a intenção de interromper feixes condutores de dor num paciente que precisa controle de dor extrema. Então, essas tecnologias vão nos ajudando sobremaneira no aprendizado e na prática cotidiana. A realidade virtual aumentada serve para o entendimento das dificuldades e dos planejamentos cirúrgicos, como também serve durante o procedimento para localização, idealização das craniotomias, das incisões, para que nós não erremos os lugares. E os processos também vão sofrendo o efeito dessas tecnologias, em que a comunicação, a eleição dos profissionais, o agendamento do consultório já é feito de forma informatizada, altamente tecnológica. Seguimos tendo os mesmos benefícios em pesquisa clínica, em cadastro, registro de dados, relatórios, e a organização do atendimento através, inclusive, agora da necessidade dos controles de privacidade, e no Brasil hoje a Lei Geral de Proteção de Dados regimenta isso. E nós vamos evoluir, então, dentro da solução daquela ansiedade do doente no diagnóstico. E nós temos uma possibilidade enorme de diagnósticos, aliás, de instrumentos diagnósticos. E o mais interessante é a possibilidade hoje de a tecnologia, através, por exemplo, de sistemas como o Dr. Watson, juntar dados da literatura, informações de laboratório, bancos de dados bibliográficos e elaborar a partir, não é, de
publicações de, inclusive, interpretação das queixas coloquiais dos pacientes, suposições diagnósticas e propostas de tratamento, não é? Com a confirmação, perdão, sumiu aqui, com uma confirmação diagnóstica pelo computador similar àquelas que a gente consegue com a melhor prática médica dos médicos. Então, essa evolução permite que nós, médicos, viemos a discutir, na verdade, entre 3, 4 possibilidades diagnósticas, aquilo que se adapta mais ao nosso doente. E o caminho ainda é longo, porque existem N variáveis que nem sempre são consideráveis, e por isso o trabalho médico segue sendo indispensável. A cirurgia, tecnologias como neuronavegador, microscópios digitais, vistorias eletrônicos, robôs, vêm sendo incorporados progressivamente e vêm ajudando de uma forma expressiva o entendimento não só da localização desses processos, por exemplo, na cirurgia vascular, como na idealização do melhor tratamento. Vejam que aqui se vê numa reconstrução 3D uma malformação arteriovenosa em que a gente pode identificar claramente a origem das artérias que são nutridoras dessa malformação e, numa fase venosa, as drenagens venosas que nós temos que trabalhar com elas. Então, nessa malformação arteriovenosa, nós vamos reconhecer quais são as porções do nidos da malformação, onde ela se encontra e que estratégias vamos usar para resolver essa situação quando necessário. Vejam que a gente consegue distinguir claramente o que é vaso atípico do tecido cerebral e imaginar, então, que nós devemos primeiro interromper as artérias nutridoras e, por fim, as veias de drenagem para não congestionar essa malformação. Então, metodologias diversas, como angiografia digital, por exemplo, por catéter, vão somando informação e garantindo segurança na indicação do tratamento. Então, vocês vejam, por exemplo, aqui essa imagem do preenchimento, ou seja, da embolização dos nutridores das artérias nutrientes dessa malformação, de uma maneira que progressivamente elas ficam ocluídas com esse material semissólido chamado ônix, e isso muitas vezes pode representar a cura ou pode significar uma ajuda extremamente útil como procedimento pré-operatório. E falando em pré-operatório, nós temos que reconhecer, por exemplo, funções. Imagina que essa malformação ela está situada junto ao giro pré-central, portanto, o giro motor, e se nós identificarmos, isso aqui é o ômega da mão, né, que é a porção do giro pré-central encarregada da motricidade da mão. Quando nós imaginamos que este hemisfério esquerdo comanda a mão direita, nós imaginaríamos que, normalmente é assim, que a resposta de ativação motora durante a ressonância funcional fosse nessa área. Mas vejam que a mão direita está ativando a zona do giro pré-central correspondente do outro lado. O que significa que, por exemplo, nós vamos ter muito mais tranquilidade em lidar nessa zona do que se a atividade motora estivesse aqui. Nós podemos saber disso por antecipação, por essa tecnologia que avança muito na ressonância. Quando nós desenhamos também por ressonância, com essas tecnologias próprias, os tratos motores, nós vemos que o trato motor que deveria ser originário daqui, ele está sendo originário do outro lado, conforme a representação motora que a gente viu dessa mão direita do outro lado. Então, significa que o trato desta lesão provavelmente não implica
em dano motor da mão. E aí nós podemos confirmar isso no transoperatório com a neurofisiologia, com a estimulação intraoperatória motora. Outras técnicas, por exemplo, permitem que a gente, durante a cirurgia, no microscópio, identifique por tempo e por velocidade quais ramos são arteriais, por exemplo, em vermelho, e quais ramos são venosos, veias de drenagem e vasos outros e veias de drenagem em laranja. Então, nós conseguimos ter uma ideia clara de quais são as nutrientes da malformação que nós precisamos tratar preferencialmente antes de atacar o nível de malformação e preservar as veias. Nos aneurismas, nós seguimos também tendo informações valiosíssimas com essas tecnologias de angiografia digital tridimensional, em que a gente monta modelos tridimensionais, se enxerga exatamente a conformação do saco do aneurisma, a forma e os diâmetros do colo do aneurisma e as relações com artérias originárias da vizinhança do aneurisma. Então, isso é importante porque, com isso, nós podemos eleger, em função dessas relações, diâmetro, colo, forma, vasos que são originários próximos do colo, o entupimento dessas malformações por molas, que representam, de novo, tecnologias muito diferenciadas. São molas de platina de pequeníssimo tamanho, que acumuladas dentro do saco, vão acabar por provocar a trombose. Ou então, nós podemos introduzir um tubo aramado dentro, vejam aqui o enchimento com contraste desse aneurisma, e esse tubo aramado conduzido até dentro da artéria originária do aneurisma e depois distendido, vai fazer com que o sangue que entrava no aneurisma vai entrar com menor pressão, e aí progressivamente o saco do aneurisma vai diminuir, porque a pressão dentro dele diminui e ele volta, essa parede volta à posição normal. Nem sempre é possível tratar dessa forma, e, de novo, nós vamos, com tecnologias de imagens 3D, eleger qual é a posição que nos interessa, que nos oferece a melhor visão do colo e, portanto, qual é a via de abordagem mais própria, seja para oferecer para o colo melhor, seja para simplificar a cirurgia. Vejam que esse aneurisma nessa posição, se ele for acessado pela frente, ele vai oferecer uma visão direta do colo. Se ele for acessado por um acesso pterional, nós vamos ter que primeiro remover a clinoide anterior para depois poder acessar o aneurisma. Então, vamos tirar partido, e tiramos partido, dessas tecnologias no pré-operatório, inclusive, por exemplo, para decidir, numa situação em que a cerebral média, aqui o aneurisma, né? Então, tem uma cerebral média que dá origem a uma dilatação, de onde sai um ramo M2 da cerebral média e um ramo M3, M2 também da cerebral média. Essa é uma situação não possível de ser realizada nem por embolização, nem por stenting, por diversão de fluxo. Então, a cirurgia é o ideal, né, nessa condição. Então, vocês vejam aqui o lobo frontal e o lobo temporal, frontal-temporal, abrindo a aracnoide da cisterna silviana. Se pouco a pouco se vão, então, desfazendo as aderências aracnoides entre o cerebral e o saco do aneurisma, se pode progressivamente ir vendo a liberação dessas bridas aracnoides até que as artérias sejam perfeitamente
isoladas, vistas, para que nessa circunstância aqui, colocar um clipe transitório para ocluir transitoriamente essas artérias seja possível. E vejam vocês que mais adiante a gente tem, então, clipado o aneurisma, a possibilidade de abri-lo, não é? Esvaziar esse aneurisma e aí colocar os clipes de aneurisma para vedar o colo do aneurisma e manter essa artéria pérvia com seus ramos também pérvios. Então, a partir disso, vocês têm a retirada dos clipes previamente colocados e nós vamos, com tecnologias que o microscópio hoje permite, enxergar, não é, através de indocianina, a presença do fluxo dentro dessas artérias, mostrando que os clipes foram colocados, o aneurisma não é mais visto e as artérias preservadas, e aqui vocês veem de novo a cerebral média e os dois ramos M2 da cerebral média cheios de contraste no controle pós-operatório. Durante essa clipagem, como na cirurgia dos tumores e em tantas outras cirurgias neurológicas, nós fazemos monitorização neurofisiológica perioperatória, ou seja, nós vamos monitorar a atividade motora e conseguir que nós vejamos essa atividade motora no início da cirurgia, momentos antes da clipagem temporária. Aqui se vê um achatamento, um apagamento desta onda motora, da outra onda motora, e minutos depois, em seguida, já se vê a recuperação, mostrando que nós podemos, sim, manter esses ramos fechados dessa artéria, perdão, podemos manter fechado para conseguir fazer a clipagem do aneurisma. A neurocirurgia funcional é outro capítulo que usa amplamente a tecnologia. Vejam vocês, na doença de Parkinson, originária da perda das células do núcleo rubro, da substância negra, perdão, e vejam o efeito disso sobre um paciente e o resultado do tratamento pós-operatório. Vejam que é uma melhora significativa pela colocação desses eletrodos que progressivamente vão ganhando mais bornes para que estimulações distintas possam ser feitas em núcleos diferentes quando implantados esses territórios para obter estas respostas que são, na verdade, espetaculares. As tecnologias de endoscopia vieram também ajudar na neurocirurgia. Vocês vejam aqui a retirada de um hematoma intraparenquimatoso, em que todo o trabalho é feito através de uma trepanação de 1,2 centímetros e uma abertura ainda menor na corticalidade para remover esse hematoma, como vocês veem aqui. Outro exemplo de um hematoma removido por um acesso pequeno frontal e a aspiração dessa coleção enorme que comprimia o trato córtico-espinal, aqui se vê na tractografia reduzida. Os tumores cerebrais utilizam as vantagens da neuronavegação, por exemplo, nas biópsias tumorais, em que nós podemos eleger o ponto do tumor que nós queremos sob visão direta, com um tubo de 6, 7 milímetros de diâmetro, buscar e biopsiar. Então, vocês veem aqui a biópsia feita com fragmentos grandes e controle para hemostasia. Nos tumores, por exemplo, nesse glioma baixo grau que cresceu, nós vemos que há uma zona tumoral muito próxima ou na zona considerada área de Broca, somente à direita,
Nós fazemos, durante a cirurgia, estimulação intraoperatória, com o paciente acordado, e obtemos essa ressecção, em que eu vou passar rapidamente, só para vocês verem aqui no final. Fica, então, essa área de ressecção no final da cirurgia, em que nós podemos, durante a cirurgia, não só falar e avaliar vários paradigmas de linguagem, bem como, aqui no caso, para controlar na profundidade a possibilidade de danificar a bimanualidade, ou seja, movimentos combinados dos dois braços, isso que a gente chama do trato de Aslan. Outra tecnologia utilizada nos tumores é a possibilidade de que substâncias fluoresceínicas possam iluminar, entre aspas, não é? Aonde ainda há resíduos tumoral que no microscópio se vê. Então, com essas tecnologias de colocação de célula tumoral, se consegue então ter esse avanço. A microscopia vem também migrando para microscópios cada vez mais sofisticados, que permitem que a gente enxergue na tela com imagens tridimensionais as relações deste tumor com os tratos da profundidade, artérias e veias na superfície, e aqui a área que já foi trabalhada pelo cirurgião quando vai ressecando o tumor. Então, oferecendo uma possibilidade de controle muito grande, sem que o cirurgião fique, na verdade, com os olhos presos na ocular do microscópio. Então, são avanços, e por isso o nome dessa aula, que se refere à quarta revolução industrial, não é, que é uma expressão que engloba, então, muitas tecnologias para automação, troca de dados, e utiliza conceitos dos sistemas ciberfísicos, das coisas, de computação em nuvem, também transpostos, então, para esses ambientes neurocirúrgicos. Vejam vocês que já há braços robóticos para neurocirurgia. Vocês veem aqui uma cirurgia feita há quase 20 anos atrás, com braços robóticos, em que cistos intraventriculares foram tratados por braços robóticos comandados por voz, e vejam que esses movimentos aqui são comandados por voz. A gente pode controlar a direção, a intensidade, a velocidade, a extensão de cada fragmento de movimento e obter com isso trabalhos mais seguros. A evolução dessa robótica vai no sentido dos manipuladores robóticos. Já existem experiências em neurocirurgia, ainda não liberados para uso. Na urologia isso já tem sido amplamente usado, mas ainda falta essa fineza de movimentos e delicadeza dos equipamentos próprios da neurocirurgia. E por último, nós vamos chegando nessa questão da telemedicina, que começou com esforços militares lá na Guerra do Golfo. Vários containers, salas cirúrgicas foram levados para o Golfo, mas esse é um projeto que acabou falhando, porque a transmissão por satélite introduzia um delay de 1 segundo a 1 segundo e meio, que impedia, especialmente, cirurgias vasculares de serem feitas. Houve um experimento bem sucedido em 2001, quando dos Estados Unidos foi operado um francês em Paris, na França, perdão, não em Paris, com resultados satisfatórios. Nessa questão da telemedicina, nós temos o desejável e o possível. Nem sempre o que é possível é desejado. E nós temos, frente a isso, aspectos éticos que vêm sendo agora, especialmente nesse momento, amplamente discutidos, e que vão trazer para nós soluções talvez muito interessantes para o nosso trato dia a dia. Não é panaceia para todos os pares, porque sempre, como dizia o professor Kandal, a solução de um problema é sempre a criação de novos problemas. E que faço agora aqui para vocês é um convite para vivenciar e imaginar essas situações
e pensarem de como colaborar. E a gente tem que ter sempre presente que nesse momento de inovação, nós vamos ver que muitas coisas vão ser propostas, algumas maravilhosas e com resultados muito interessantes, e muitas outras que, embora de menor tecnologia, mas podem trazer grande benefício para a nossa prática diária. Então, deixo vocês aí com essas reflexões para trabalharem aí nos próximos anos e, quem sabe, junto conosco aí na neurocirurgia. Obrigado. Doutor Lencastre, quero primeiro parabenizar pela excelente aula e agradecer de novo por ter aceitado o nosso convite e poder compartilhar um pouco com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço, Pedro. Um abraço a vocês. Um abraço.